Em nome de Jesus. Mais um culto de doutrina. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Dá para ouvir? Tranquilo, aqui tá bem. Nós vamos iniciar esse momento de louvor e adoração. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Alegre sou, não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, seu grande amor, não me viu por vistas. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto. Ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas. Alegre sou, seu grande amor, alegre estou. Amém? Possamos ter essa alegria, Senhor, que não importa o que aconteça, que essa alegria sempre possa estar em nossa alma, né, em nosso coração, sabendo que o Senhor é bom e sabendo que as misericórdias do Senhor estão sempre em nossas vidas. Amém? Vamos continuar, irmãos, com os louvores. Que você possa se alegrar aí na sua casa, que você cante junto comigo, junto com a sua família, e que esses louvores possam chegar ao trono do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
possamos seguir esse alvo que é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, irmãos, declarando que o Senhor é o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, e que Ele sempre está conosco, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Declare, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Olha, Alice, ele conseguiu. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Que possamos sempre declarar que o Senhor é bom, que as obras do Senhor durem em nossas vidas. Que podemos declarar a Ele que o Senhor é o dono do nosso ser, o Senhor é o dono do nosso coração, Ele é engrandecido em nossas vidas. Amém? E que possamos ter sempre essa certeza que Deus ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações, e que Ele é o Criador dos céus e da terra, né, e do mar. Que possamos ter sempre essa fé, que Deus ele não desistiu de nós e Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Amém? Pastor Edson? De ganhar tempo, né? E nós vamos para Romanos, capítulo 4, como eu coloquei no texto, como eu coloquei aí, como eu postei no grupo Romanos, capítulo 4, nós vamos dar início hoje. Romanos, capítulo 4, e nós vamos até o versículo 8. E nós estamos indo, irmãos, a passos lentos, porque como nós já falamos desde o início, é um estudo. Então, detalhado, sistemático. Então, nós queremos aproveitar ao máximo para que possamos aí ter esse conhecimento da palavra com bastante
bastante coisas boas, né? Tirar o proveito, melhor proveito da palavra, ruminando, indo devagar, sem pressa, tudo na graça de Deus. Então, capítulo 4, vamos ler os primeiros 3 versículos, que diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Vamos fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos na Tua presença e a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor esteja abençoando essa palavra, e essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Oramos sempre, ó Deus, pedindo que não seja mais um encontro, não seja só um estudo, não seja só um momento, mas seja um tempo de reflexão, onde a palavra possa estar indo de encontro à minha vida e o meu coração, e que o Espírito Santo possa estar nos dando a direção, o discernimento, e abrindo, ó Deus, a nossa mente para que possamos entender o que Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos, agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós vimos na aula passada, no capítulo 3, já no final, que o Senhor, ele não faz distinção de raças, ele não faz distinção de povos, e como ele diz aí no versículo 23 do capítulo 3, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós demos ali ênfase em que Deus, ele coloca todos no mesmo barco, né? Na mesma situação, para que a graça de Deus possa alcançar a todos que querem e a todos que creem. E vimos ali que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Como nós falamos, todo o livro de Romanos, nós temos aí o tema da justificação. Ser justo, justificado e justificação, né? E terminamos aí, ou melhor, que a lei e a fé, elas andam juntas, né? Elas não podem separar, né? Como ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E agora, no capítulo 4, nós vemos essa confirmação através de um exemplo. Ele vai usar Abraão como exemplo. Não só Abraão, mas ele vai usar também outro personagem, que é Davi. Mas o peso aí vai ser Abraão. Né? Por que Abraão? Porque, como eu coloquei no tema, Abraão como pai da fé. E ele vai mostrar aí, do versículo 1 ao versículo 8, que Abraão é justificado pela fé, e ele vai dar essa explicação, ele vai dar esse exemplo, porque Abraão foi justificado pela fé, né? Porque crê, né? Então, veja, ele diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Como nós falamos aqui, a questão da fé e obras está muito presente em Romanos, o que vai também estar muito presente em Tiago, na carta de Tiago, onde eles vão sempre fazer essa comparação. Paulo vai fazer essa comparação com Tiago, né, a respeito da fé e das obras. E nós vimos lá em Efésios, no capítulo 2, que Paulo deixa claro aos irmãos de Éfeso que a salvação não pode ser pela fé. A justificação jamais poderia ser feita pela fé, ou melhor, pelas obras, porque ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, no versículo 2, ele diz:
Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, não diante de Deus. Se ele tem alguma glória, se ele tem algo para se vangloriar, para se exaltar, então isso seria na carne. Então isso seria diante dos homens e não diante de Deus, não é? Então, como ele pegou Abraão como referência, e vamos ver qual é essa referência que ele está fazendo a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15. A gente vai dar uma olhada aí para Gênesis, capítulo 15. Vamos ler do 1 ao 6, certo? Gênesis 15, do 1 ao 6, ele diz: depois destes, Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de doar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade, ou a tua descendência. E ele creu no Senhor, veja bem, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Amém? Então, nesse texto de Gênesis capítulo 15, que é o texto que Paulo está se referindo ali aos irmãos de Roma, aos irmãos que estão ali em Roma, que a justificação de Abraão, ela vem através dessa fé. A fé na promessa da palavra. Veja que ele frisa no versículo 6, dizendo que ele creu no Senhor. E isso foi imputado. E essa palavra imputar significa depositar, não é? Ou colocar na conta. É uma expressão bancária, né? Deus colocou na conta de Abraão ou acrescentou na sua conta a fé, a justiça, porque ele creu na sua palavra. Nós vamos encontrar essa palavra aí pelo menos 11 vezes apenas no capítulo 4 de Romanos, mostrando como Abraão agiu diante disso. O que ele fez aí para ser justificado? Nada, ele apenas creu. Então, a fé de Abraão, ela não teve esforço, foi algo que Deus acrescentou. Deus abençoou a vida de Abraão através da fé. Não foi por obras dele, não foi por mérito dele. E assim, como Deus tem nos abençoado e como ele tem feito as coisas na nossa vida através da nossa fé, porque nós estamos crendo no Senhor e na sua palavra. E Deus ali, ele fala com Abraão, onde ele estava totalmente descrente de tudo. Ele estava totalmente sem palavras diante da situação que ele estava vivendo. Porque Deus estava falando para ele de uma promessa, e a palavra dele é: como eu terei descendente? Ele já vendo que a idade chegando.
a idade tanto dele como de Sara. E ele disse, não, né? Tudo que eu tenho aqui, eu vou deixar para um escravo que eu tenho, o meu servo, que foi criado na minha casa e eu criei como filho, o meu servo Eliezer, o Damasceno, né? E ele é quem vai herdar tudo, ele vai ficar com a herança, e Deus disse, não, as coisas não são assim, eu não trabalho dessa forma. Você vai ter um herdeiro nascido de você mesmo. E aquilo trouxe um ânimo à vida de Abraão, e a palavra diz que ele creu. E é assim que acontece hoje, quando nós temos essa fé no Senhor, e ele ainda faz a promessa hoje, e nós vivemos pela fé. Lembra de um estudo que nós tivemos em uma mensagem que eu falei no domingo, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Nós vivemos por fé e não por vista. Então, a fé de Abraão, por isso que nós chamamos Abraão nosso pai, Abraão o pai da fé, né? Porque ele creu, foi o primeiro, ele foi o primeiro a ser justificado, foi depositado a justiça pela palavra que ele creu, por tudo que ele fez, por tudo que o Senhor fez na sua vida, né? Então, essa questão de Abraão ser o nosso pai, né, de ser o pai da fé, os judeus eles tinham isso na sua vida, ainda tem hoje, né? Os judeus que não conhecem a Cristo, eles ainda têm isso muito forte, como eu falei aqui no início do estudo, que os judeus eles se acham privilegiados em relação aos outros povos, porque primeiro eles são o povo de Deus, eles são descendentes de Abraão, eles são beneficiários das promessas, então isso faz com que eles possam estar em destaque. Nós olhamos para a palavra, começamos a observar que quem está em destaque é aquele que crê em Deus, é aquele que tem a fé no Senhor, é aquele que se torna, que o Senhor declara como justificado, o Senhor declara como justo, não é pela descendência, não é? Então, Paulo aqui, ele traz essa figura de Abraão como exemplo da fé, como exemplo que crê, como exemplo da justificação, não pelas obras, mas através da fé. Então, a ênfase maior sobre a questão da fé e a questão da justificação e a questão de Abraão ser o nosso pai, e sobre os judeus também chamar Jesus, ou melhor, chamar Abraão de pai, e a gente pudesse ir para um texto agora que tem em João, no capítulo 8, para a gente ver mais claro, não é? Essa questão do nosso pai Abraão, né? Então, João, no capítulo 8, na verdade, a partir do versículo 21, Jesus está falando da sua missão, Jesus está falando aí defendendo, né, a sua missão e a sua autoridade, ele está falando ali para as multidões, dando os seus ensinamentos, falando da palavra do Senhor, e quando chega aí no versículo 30, a palavra diz, dita estas coisas, muitos creram nele. Quer dizer, muitos dos que estavam ali, no meio da multidão, tanto judeus como gentios, muitos, a palavra diz, muitos creram nele. Então, a partir do versículo 30, quero que você acompanhe aí, né, no Evangelho de João, no capítulo 8, e versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja que de muitos que se converteram, ele chama esse grupo, os judeus, e ele fala para eles essa palavra no versículo 31, dizendo, disse aos judeus, ele fala especificamente a um povo,
Ele fala aos judeus. E ele diz, aos judeus que creram, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir daí, irmãos, começa uma questão sobre os judeus, os fariseus, sobre aqueles que ainda têm a sua fé, não na palavra, mas nas doutrinas, nas tradições, nas culturas, na religião, e não na palavra de Deus. E quero dizer aqui, irmãos, que uma coisa que tanto os discípulos como Jesus, os profetas, algo que eles defendiam e que batiam muito era nessa questão da palavra de Deus. Seguir a palavra, seguir o Senhor, não seguir tradição de homens, não seguir cultura de homens, mas seguir a palavra de Deus. Então, Jesus, a falar essas palavras, no versículo 32, quando ele diz, conhecereis a verdade, e essa verdade, através dessa verdade, vocês serão libertos, aí já entra o quê? A fala de um judeu. Versículo 33, ele diz, não é? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizem, questionando as palavras de Jesus, que eles não estão entendendo, eles não entenderam o que estava acontecendo ali. Veja que essa fala, no versículo 33, não é dos que foram convertidos, não é? Mas dos que estavam na reunião, ou talvez de alguns que se converteram, mas não entenderam o que estava acontecendo. Então, Jesus, no versículo 34, ele faz uma réplica, e ele diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E ele vai falando sobre o pecado, né? Ele vai falando aí sobre a questão da escravidão do pecado. Veja aí o versículo 37. Bem sei, ele diz, bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja que Jesus, ele não nega que eles são descendentes. Ele diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Porém, a descendência que vocês estão defendendo, questionando, é uma descendência física. É uma descendência de família. Vocês estão defendendo a árvore genealógica, que começa em Abraão, Isaac, Jacó, e por aí vem. Mas o que eu estou falando no momento é das minhas palavras, é da palavra que dá vida. Não estou negando das suas raízes, mas eu estou falando de algo mais profundo. Ele diz, a minha palavra não está em vós. E veja aí, o versículo 39. Ele diz, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Interessante. Se vocês são filhos de Abraão, então vocês devem praticar as obras de Abraão. E quais eram as obras de Abraão? Abraão, ele se resumia em duas coisas: ouvir a palavra e obedecer a palavra. E como é que vocês dizem que são filhos de Abraão e vocês não ouvem o que eu estou falando e nem querem obedecer o que eu estou falando? E veja, irmãos, que lá no versículo 24, voltar um pouco aqui, versículo 24 do capítulo 8, ele diz assim, por isso eu vos disse que morrerias nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerias nos vossos pecados. Se vocês, olha, já no começo da fala, do capítulo 8 de Romanos, Jesus diz, então lhes perguntar, ou melhor,
Versículo 24. Por isso eu vos digo que morrerias nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, olha aí a palavra aparecendo aí, o eu sou. Lembra de Êxodo 3:14? Moisés pergunta a Deus: como eu vou tirar o povo do Egito? O que eu vou dizer para Faraó quando ele perguntar? Qual foi a resposta de Deus? Diga o quê? O eu sou te enviou. Me enviou a ti. Porque eu sou o que sou. Aqui, Jesus, irmãos, faz uma declaração muito importante. Isso é uma das muitas declarações que nós encontramos no Novo Testamento. O próprio Jesus se apresentando como Deus, como o grande eu sou. Como o grande eu sou. Nós encontramos essa expressão em alguns momentos. Nós encontramos essa expressão. Veja que nós estamos aqui, não vamos perder o fio da meada, nós estamos ligando uma coisa com a outra. Quando Jesus ressuscita Lázaro, e quando a irmã de Lázaro questiona Jesus a respeito da morte dele, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou se refere, eu sou Deus Todo-Poderoso. Amém, mesmo? Jesus está falando aqui para aqueles judeus que estão ali, ouvindo a sua palavra. João, capítulo 8, versículo 24, ele diz: porque se não crê, se vocês não crerem que eu sou o Deus Todo-Poderoso, vocês vão morrer nos vossos pecados. Continuando, ainda no capítulo 8 de João, terminando a explicação, versículo 39, ele diz, então, lhe responderam, nosso pai é Abraão. Ele diz, então, se vocês são filhos de Abraão, vocês precisam praticar as obras de Abraão, do vosso pai. E Abraão, ele ouvia a palavra e obedecia a palavra. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha que palavra, não quero que vocês entendam, veja bem aí as entrelinhas, o que Jesus está respondendo àquelas pessoas que estavam com o coração endurecido, que estavam com o coração totalmente voltado para as coisas que estavam ao seu redor, que estavam com o coração não voltado para a palavra. Jesus diz, vocês fazem, versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Versículo 41 ainda, né? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus no versículo 42 e diz, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de modo próprio, de minha própria vontade, mas ele me enviou. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha só, irmãos. Por que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo e explicando? Por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44, ele diz, vós sois o quê? Do diabo, que é o vosso pai. Lembra que ele fala aqui no versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai, que nem é Deus e nem Abraão. E no versículo 44 ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai
da mentira. Amém? Por que que eu estou trazendo esse texto de João, capítulo 8, em contraste com Romanos, capítulo 4? Por quê? Porque Paulo está apresentando aos irmãos de Roma Abraão como o grande pai da fé. E os judeus, eles tinham Abraão como o seu grande pai. E a palavra vai explicar que eles eram filhos da descendência de Abraão na carne. E nós somos filhos espirituais. Abraão é pai, sim, deles, pela sua descendência. Descendência de Abraão, Isaac, Jacó, isso na carne, na árvore genealógica. Mas Abraão é nosso pai espiritual. Abraão é o pai e todos nós somos filhos de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, faz essa grande comparação entre o pai espiritual, que é Abraão, nosso pai, o grande pai da fé. Que ele começa dizendo no versículo 4, no capítulo 4, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Nada. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Versículo 3, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acrescentado, foi depositado como justiça na sua vida. Então, nós começamos a vermos que, voltando ao versículo 31 do capítulo 3, que a lei e a graça, ou a lei e a fé, elas andam juntas. Elas caminham juntas. E elas não têm como separar, não tem como separarmos o antigo do novo. Eles vão estar entrelaçados, explicando as Escrituras, explicando a palavra de Deus, um ajudando o outro. Isso é o que faz a grandeza da palavra de Deus. Isso é o que torna a palavra de Deus tão maravilhosa e tão completa como ela é. Amém, irmãos? Agora, a partir do versículo 4, ele vai fazer a alegoria do trabalho, né? E ele vai dizer aí que, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? Veja bem, se Abraão tivesse trabalhado, ele tivesse feito algo para receber a sua justiça, então, Deus, ele saía da história, ele saía de cena, e tudo ia depender unicamente das obras de Abraão, do que ele havia feito, do que ele havia realizado. E nós encontramos, irmãos, muitos segmentos que se dizem religiosos, muitos meios aí de religião, baseando-se nas obras, né? Porque tem que fazer obras, porque tem que fazer as boas obras. E a palavra diz que se eu trabalho, se eu faço, então Deus ele precisa sair de cena. Porque ao trabalhador, se a minha justificação vem através do que eu faço, do que eu realizo, das minhas obras de justiça, então isso é mais do que merecido. Eu estou fazendo por merecer. Porém, no versículo 5 ele diz, ao que não trabalha, salário não é considerado como favor, melhor, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída à justiça. É acrescentada a nós. Sem fazer esforço nenhum, apenas crer.
naquele que justifica, naquele que transforma, né? E ele fala aí de uma fé individual, ele fala de uma fé pessoal, e não uma fé coletiva, né? Como os judeus aí falavam que Abraão é pai de todos, né? Então nós somos descendentes, então nós estamos no pacote. E Jesus mostra ali em João capítulo 8 que eles não estavam no pacote, mas aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que seguem, aqueles que ouvem, aqueles que aceitam a palavra de Deus como palavra do Senhor, assim como Abraão, ele creu, quando Deus falou com ele, disse, você vai receber uma bênção, você será pai de multidões, né? E agora, entra outro personagem em cena para ilustrar ainda mais a questão da fé, não por obras, mas a justificação pela fé, né? E aí nós vamos encontrar Davi. E nós vamos agora lá para o Salmo 32. Salmo 32. Não sei. Salmo 32, 1 e 2, né? O que ele diz aí? Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Irmãos, esse salmo é de Davi, né? E esse salmo, ele faz relação ao salmo também 51, e esses dois salmos, tanto o 32 como o 51, ele faz o relato da queda de Davi, do pecado de Davi com Betseba. Esse salmo é uma confissão, né? Ele está ali se confessando diante de Deus. Então, ele escreve o Salmo 51 e o Salmo 32 para se derramar na presença de Deus, para crer. Ele está colocando fé, todo o seu sentimento, se derramando diante de Deus, recebendo ali de Deus, pela fé, a justiça, a graça. Irmãos, vocês imaginam Davi que, mesmo sendo o rei, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele comete não só uma série de erros, né? Ele não só comete mas também homicídio. Ele manda matar, ele fica com a mulher, ele tem a fornicação, quer dizer, um monte de coisas ali está incluído. E nós estamos falando de um homem de Deus. Cometeu tudo isso. Ele poderia se achar, e se achou, a pior do mundo, quando ele caiu em si, quando ele viu o seu pecado, quando ele viu o seu erro. Agora, irmãos, apesar de tudo isso, ele olha e vê um Deus grandioso. Ele consegue olhar e ver um Deus que perdoa. Ele consegue olhar e ver um Deus que justifica. Pode ser que muitos ali poderiam olhar e dizer, mas o cara fez isso, mas ele cometeu aquilo. Porém, a justiça de Deus, ela chega exatamente nesse momento. E nós somos justificados porque nós cremos na palavra do Senhor, não é por obras. Davi, ele não foi justificado porque ele era rei, porque ele era o poderoso, porque ele era o queridinho de Deus. Não, ele creu, ele foi justificado porque ele se humilhou na presença de Deus. Ele derramou o seu coração e ali ele abre toda a sua vida e ele fala do que estava o seu coração, o que estava apertando a sua vida, do que estava machucando a sua vida ali naquele momento. E recebendo essa justificação, e recebendo esse bem-aventurado é o homem, de que o Senhor não encontra o quê? Não encontra dolo, não encontra coisas ruins, não encontra a malignidade,
bem-aventurado, e ele já se olhava como alguém justificado diante de Deus. E como nós vimos aí nos capítulos anteriores, quando nós nos achegamos a Deus, ele coloca uma pedra em cima dos nossos pecados, e ele lança esses pecados na profundeza do oceano, e ele não leva em consideração o que nós fizemos no passado. Por isso que nós olhamos ali 1 João, capítulo 1, versículo 1 João 1 e 8, né, que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Através de quê? A fé. Não é praticando as coisas boas, e nós vimos aí nos outros capítulos que quando as pessoas começam a praticar as coisas más, começam a praticar as coisas erradas, para justificar que a graça de Deus vai ser maior na sua vida. E ele vai dizer que isso aí é um erro, que nós temos que ter a atitude de nos humilhar diante de Deus, e através dessa fé que o Senhor cura, dessa fé que o Senhor restaura, é que nós somos justificados, assim como Abraão foi justificado porque pela fé que creu. Davi, ele é justificado porque também ele creu, né? E aí, nesse texto aí de capítulo 1, capítulo 4, do 1 ao 8, nós podemos ver tanto a lei como a graça andando junto, né? Veja aí o versículo 21 do capítulo 3. Ele diz: mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele fala, aqui no capítulo 4, ele começa falando com Abraão e Davi, ele está falando da lei e os profetas, porque eles têm Abraão como o início, dando o início aos livros da lei, a Torá. Abraão faz parte da lei. E Davi, eles tinham como um profeta. A gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 2. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 29 e 30. O que diz aí a palavra? Ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. E aí ele continua o sermão, que esse capítulo 2 nós lemos aí uma parte do discurso de Pedro, ali em Pentecoste, né? E ele está se referindo a Davi. E o povo judeu, eles tinham Davi como um profeta. Além de rei, eles tinham o Davi como um profeta. E aí nós colocamos aqui a lei e os profetas juntos. Paulo, ele faz questão de mostrar aos irmãos ali de Roma que a lei e os profetas andam juntos, e que a palavra não se separa, e que a palavra é uma só, e que a palavra ela faz essa junção de estar juntos. E veja, irmãos, como eu falei, a palavra é maravilhosa porque ela vai criando esse caminho paralelo. Ela vai mostrando como ela é maravilhosa. E que um não se distancia do outro em momento algum. O Novo Testamento, ele vai estar sempre ligado ao Antigo Testamento. E quando nós começamos a mergulhar, começamos a estudar, começamos a nos estar bem ali na palavra, é que nós começamos a entender como a palavra é maravilhosa em nossas vidas e como nós precisamos da graça de Deus, né? Então, eu quero concluir aqui esse capítulo 4, até o versículo 8, e com as palavras de Davi, né, que ele diz: bem-aventurado aquele cujas obras
cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, né? Então, nós vemos aí, quando ele coloca essa palavra atribuir, ele coloca essa palavra atribuir, né? Ele deixa bem claro, irmãos, que Deus, ele tem um registro das coisas boas que nós fazemos. Ele não tem um registro das coisas ruins que nós praticamos. Porque o nosso lema e a nossa caminhada é estar sempre diante de Deus, irmãos, sendo justificados, nos tornando justos, sendo declarados justos. E foi assim com Abraão, foi assim com Davi, e isso se estende até nós. Então, a palavra que o apóstolo Paulo estava falando naquele momento para os irmãos ali de Roma é que Deus não atribui pecado às nossas vidas quando nós somos justificados pela fé. Quando nós colocamos essa fé, então, nós temos como praia Abraão, nós temos essa justificação, não pelas nossas obras, não pelo que nós fazemos, mas porque Deus é misericordioso em nossas vidas, porque Deus ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então, espero que a palavra tenha abençoado suas vidas, espero que o Senhor tenha derramado da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Amém? Então, a partir da próxima aula, a gente dá continuidade ao capítulo 4 e vê aí as graças e as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Amém?